Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço que por bondade você abra sua Bíblia no cântico de número 46 dos Salmos. Salmo de número 46. Louvado seja Deus. Eu trago a paz do meu pastor, o pastor Carlos Eduardo. Nós congregamos na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, no Brás, localizada na Penha. Eu vim acompanhada da minha noiva, a mulher mais linda que eu conheço. E viemos aqui louvar ao Senhor nosso Deus. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade, por me trazer de novo aqui. Aqui está irreconhecível. Que eu vim aqui e não tinha nenhuma dessas estruturas aqui. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem honrado quem é fiel a Ele. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus também pela AXA. Ela foi o canal para nós estarmos aqui novamente. Louvado seja Deus por isso. O Salmo de número 46, verso de número 1 está escrito assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham rugir e se perturbar, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfureceram, os reinos se levantaram. Ele levantou a sua voz e a terra se dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações ou desolações tem feito na terra. Ele acaba com as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia, aleluia. Curva a sua cabeça por bondade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Jesus, por mais uma vez me conceder a oportunidade de estar aqui, Jesus, na tua casa, louvando o teu nome. Deus, se enchendo da tua presença e transmitindo a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu peço que por bondade, ó Deus, o Senhor fale conosco, não o que queremos, mas o que precisamos. Por favor, Jesus, fala de novo. Usa teu servo e glorifica o teu nome, ó Deus, no nosso meio. É o meu pedido a ti e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. O texto que nós lemos seria objetivo. Ele é um dos textos mais conhecidos, pelo menos que o crente tem na cabeça. Ele foi usado por Martim Lutero foi um meio de inspiração para ele escrever o cântico Castelo Forte. Ele é um cântico conhecido. Ele faz parte de um compilado de 3 cânticos. O cântico 46, o cântico 47 e o cântico 48. Os 3 cânticos formam cânticos de triunfo. Quem me ouve, diga amém. Amém. E a Bíblia diz que, ou pelo menos a história diz, que esse cântico provavelmente foi escrito ou por algum filho de Coré, ou pelo próprio rei Ezequias. Ou seja, o momento em que esse cântico foi escrito, provavelmente, foi no período em que Ezequias reinava sobre Judá. No mesmo período em que Israel, os vizinhos, estavam sendo sitiados, ou foram sitiados, pelo império da época,
E qual era o império da época? A Assíria. A Assíria era liderada por Senaqueribe. E Senaqueribe, que reinava sobre a Síria, como todo imperador tem seu desejo de crescer cada vez mais, sempre em busca de mais poder, ele ia conquistando todos os reinos e fazendo com que eles ou se submetessem a ele, ou eles os destruía, e levava cativo todo o povo. Israel sofreu isso. Judá, contrapartida, ainda permanecia intacta. Então esse cântico ele foi escrito exatamente nesse período. Um período em que a Assíria dominava todo o mundo. A Babilônia ainda não era nada nesse período. Esse cântico, o cântico 46, é o cântico de Alamote. Alamote, traduzido do hebraico, significa moças. A ideia para Alamote, ou moças, significa que ele foi cantado em vozes femininas. Foi cantado em vozes agudas. Ou seja, traduzindo, foi cantado na tonalidade soprano, em alto tom. Por quê? Porque ele faz parte, como eu disse, de um compilado de cânticos que se chamam Cânticos de Triunfo. A ideia desse salmo é simplesmente expressar um momento em que o salmista está vivendo. Na verdade, todos os salmos, todos os 150, são exatamente a prescrição ou a manifestação do salmista para o momento em que ele está vivendo, independente de quem iria um dia ler ou cantar o seu cântico. Então, se eu estou vivendo um momento de angústia, eu vou escrever um cântico de angústia, crendo que Deus irá me socorrer. Se eu estou vivendo um momento de batalha, eu vou escrever um cântico de batalha, crendo que Deus me dará vitória em meio a isso. Então, entendendo dentro de tudo isso, nós entendemos que o escritor desse salmo estava vivendo exatamente o que ele descreve nesse salmo. O que ele descreve? Ele começa: Deus, ele é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta, você vai observar que no verso 3, no verso 7, o verso 11, no final, em parênteses, está escrito a palavra Selá. Amém? Amém? A expressão Selá, pelo menos para cantores, e para os cantores principalmente, do Oriente, da Antiguidade, significa pausa ou tempo. Pelo menos quem estuda a partitura vai entender que na partitura também existe a ideia para tempo, para que haja um intervalo de tempo, para que você consiga dar a sua outra nota. Para os cantores e para os tocadores desta época, era justamente isso. O cantor, quando ele estava escrevendo o seu cântico, ele escreve do verso 1 ao verso 3, o seu primeiro trecho, o que ele viveu de primeira instância. Depois ele escreve do verso 4 ao verso 7, o que acontece logo em seguida, e ele relata um outro momento. E em seguida, para finalizar, do verso de número 8 ao 11, ele termina, conclui o momento em que ele está vivendo. Então, antes de entrarmos no Salmo, vamos voltar para o contexto. O texto foi escrito na época do rei Ezequias. O contemporâneo de Ezequias, o profeta, era Isaías. E quem dominava o mundo na época era a Síria. Quem está comigo, diga amém. Amém. Não dorme. A Bíblia diz que Ezequias, depois que o seu pai morre, ele corta a aliança com a Assíria. Claramente porque é um povo pagão. E o seu pai havia feito algumas alianças com a Assíria e tendo que pagar tributos a eles. Ezequias cortou isso, disse: eu não quero isso. Nós queremos viver nós. Queremos viver sozinhos. Então Ezequias, cortando isso, se tornou inimigo da Assíria. Consequentemente, Ezequias passa a se preparar dentro de Judá. Ele arruma os muros. Um poço chamado Gion, do lado de fora de Jerusalém, ele tampou ou camuflou aquele monte, aquela fonte, e construiu, pelo menos do solo até o aqueduto,
para levar toda a água para dentro de Jerusalém, 18 metros de profundidade, 520 de comprimento, para que quando houvesse um ataque, quem está comigo, diga amém. Quando houvesse um ataque, os inimigos que estavam para o lado de fora dos muros não pudessem cortar a água deles. Então Ezequias estava preparado. Ezequias estava se preparando e estava preparado. Ezequias, ele reforma todos os muros. E aí ele junta toda a nação. Ele ajunta toda a nação e começa a trazer um discurso. E o discurso de Ezequias é: olha, está vindo algo grande aí para nos atacar. E nós devemos estar preparados. Mas não tenham medo, porque Deus está conosco. O povo recebe a palavra de Ezequias. Só que passa o tempo, Senaqueribe envia um porta-voz com um exército para cima de Israel ou de Judá. E esse porta-voz, chamado Rabsaque, ele entra dentro de Judá com uma mensagem de Senaqueribe, o imperador da época. E a mensagem é simplesmente única. Ele diz: primeiro, a mensagem que Ezequias passou para todos vocês é tudo mentira. Observe todos os reinos que a Assíria conquistou até agora. Observe todo o poder que ela tem, ela domina o mundo. Então, colocando na balança, vocês não vão conseguir destruir ou resistir ao ataque da Assíria. Segundo, se vocês pretendem continuar confiando no Deus de vocês, vocês estão muito enganados. Porque Ele não vai socorrê-los, e mesmo se socorrer, não vai livrá-los da mão de Senaqueribe. Misericórdia. A Bíblia diz que, depois dessa mensagem, eles se retiram de Judá. Os porta-voz de Ezequias, o rei da época, eles se apresentam ao rei com a mensagem dizendo: olha, nós recebemos essa ameaça aqui, ó. Está assim, assim, assim. Eles vão nos atacar e vão nos matar. Ezequias, ele entrega essa mensagem para Isaías. Claramente, Isaías, o profeta, ele tem conexão com Deus. E depois, logo em seguida, para reforçar a ameaça, Senaqueribe envia uma carta. E a carta era exatamente falando tudo o que Ezequias, ou tudo o que ele já havia dito, através do seu porta-voz. Quem está comigo, diga amém. Amém. Depois que Ezequias pega a carta, ele vai até o seu quarto. E Ezequias, sendo crente, ele se ajoelha, levanta a carta para o céu e diz: Deus, olha aqui, ó. A ameaça não foi só contra mim. A ameaça foi contra o seu nome. Quando Ezequias apresenta a carta a Deus, Deus vai até Isaías. Quem está comigo, diga amém. Amém. Escuta para você depois da glória. Quero ver você voar aqui. Deus fala com Isaías dizendo: vai lá até Ezequias, fala que eu tenho uma mensagem para ele. Isaías se apresenta ao rei Ezequias dizendo: ó, eu tenho uma mensagem. Primeiro, o império vai cair. Segundo, eu estou na cidade. E terceiro, ninguém entra aqui enquanto eu estiver no meio da cidade. Ezequias escuta essa mensagem. E aqui, interpretação minha, eu acredito que começa o Salmo 46. Por quê? Porque o milagre talvez não havia sido concretizado, mas ele foi prometido. E o salmista, que há quem diga, foi o próprio rei Ezequias, começa a escrever dizendo: Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tristeza. Essa primeira conclusão se encaixa tão bem ao contexto, porque Ezequias está com uma carta de ameaça, está com uma carta que acaba não só com a sua reputação, não só destrói a sua palavra, mas ele destrói todo o reino, todas as pessoas e mata a todos. Ezequias está desesperado, diga desesperado. Ele está com medo, ele está triste,
Só que quando ele escuta a palavra de Deus, ele tem mais firmeza no que ele já acreditava antes. E aí ele começa a escrever dizendo: Deus, Ele é o meu refúgio. A ideia para refúgio aqui é simplesmente alguém que está peregrinando ou andando, assim como nós estamos na rua e somos pegos de surpresa pela chuva. O que nós precisamos é de um? Quem está comigo, diga amém. Nós precisamos de um refúgio. Então, Ezequias se encontrou nesse momento. Ele não sabia para onde ir, ele não sabia o que fazer. Mas quando Deus envia Isaías com a mensagem de Deus, ele diz: Deus, Ele está sendo o meu refúgio nesse momento. Porque eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei de que forma fazer. Mas Deus, nesse momento, Ele é o que eu preciso que Ele seja. Ezequias olha para ao redor das paredes. A reforma que ele fez com antecedência antes do ataque da Assíria, ele começa a olhar os muros de Jerusalém, e aí ele reforça o primeiro verso dizendo: Deus também, Ele é fortaleza. Por quê? Porque esses muros até estão de pé, mas se eles atacarem vai tudo para o chão. Mas se Deus está no meio da cidade, ela não vai cair. E terceiro, ele diz: Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Isso se encaixa muito bem a Ezequias, porque ele estava triste. Ele não sabia o que fazer, para onde ir. Mas quando Deus entrega a mensagem a ele, ele escreve: Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ou a expressão na hora da angústia revela que Deus permite que a gente até entre no meio da angústia. Deus permite que a gente passe por dificuldades, não é verdade? Deus, Ele permite que a gente talvez pegue uma enfermidade. Deus permite que a gente talvez fique desempregado. Deus permite que a gente entre no problema. Assim como Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus, Ele permitiu que Daniel entrasse dentro da cova dos leões. Deus, Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego entrasse dentro da fornalha, não é verdade isso? Deus, Ele permite, sim, mas Deus, Ele é socorro presente na hora da angústia. Ou seja, se você já está na angústia, Ele vai ser socorro para você. Se você está na dificuldade, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Quem está entendendo o que eu estou pregando? No meio da dificuldade, no meio da calamidade, Deus, Ele está entregando uma primeira mensagem para você hoje à noite: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, e ninguém vai te entristecer mais. Por quê? Porque eu vou te socorrer. Ele termina essa parte do cântico, ele usa o verso 2 e 3 para revelar grandes catástrofes da terra, da natureza. Ele diz: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mesmo assim, Ele continua sendo refúgio, fortaleza e socorro presente na angústia. Aí depois Ezequias, ele usa a estratégia que ele teve para cantar ao Senhor, dizendo: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando ele olha a estratégia que Deus havia dado para ele com antecedência, ele começa a dizer: nós temos água, por isso podemos sobreviver. Ele construiu um túnel de água subterrâneo, claramente, para que o povo, no meio do ataque, pudesse sobreviver. Ele diz: existe um rio cujas correntes alegram essa cidade, o santuário das moradas do Altíssimo. Qual que é a mensagem de Deus para esse versículo? É simples. Existem coisas que Deus permite, mas você percebe que mesmo assim existem coisas que te sustentam no meio da dificuldade. Veio todo esse problema, está
todo mundo de máscara, mas tem rio alegrando você até agora. Tem rio sustentando você até agora. E digo mais, Jesus disse em Mateus ou João 7, quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque eu sou a água da vida. Eu sou o que te dá alegria, eu sou o que te sustenta, sou eu que te dá vigor, que te dá força para levantar da cama, te dá energia, não te deixa desistir. Quem é? É Jesus, não é fulano, não é da esquerda ou direita, não é, é Jesus, Jesus que te dá força. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O santuário das moradas do Altíssimo. O que é o santuário? É a cidade. E as moradas? As pessoas. O santuário era a cidade, mas as moradas eram as pessoas. Ele diz, das moradas do Altíssimo. Diga do Altíssimo. As moradas são do Altíssimo, ou seja, quem habita lá é Deus. Isso revela que, com antecedência, antes do Novo Testamento, Deus já entregando uma mensagem: eu vos enviarei o Consolador, que não vai só visitar, ele vai habitar dentro de você. O Consolador que nos fortalece é o Consolador que habita dentro de nós. E ele continua, verso de número 5. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Escute essa palavra aqui. Ezequias está no meio da calamidade, está no meio da dificuldade. Só que ele tem certeza do que Deus vai fazer. Ele tem certeza que Deus vai socorrer o povo no momento certo. Ele está olhando todos ao redor, ele diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Historicamente, isso era simplesmente todos os reinos se prostrando diante da Assíria. Só que Deus entregou uma palavra dizendo, não vai se prostrar, vai ficar de pé. Ele colocou, esse Senaqueribe colocou um representante, um porta-voz dentro da cidade, para dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas Deus levanta um profeta para dizer, vocês vão conseguir. Por quê? Porque eu estou no meio da cidade. Você está entendendo essa palavra aqui? Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você essa noite? Em meio a tanta dificuldade que diz não para você, em meio a tanta coisa que diz para você não vai dar certo, Deus entrega uma mensagem para te dizer, independente do que está lá fora, eu estou aqui dentro e nada vai te acontecer. Como o cântico é utilizado ou cantado por mulheres, quando ele expressa o verso 7, as mulheres cantam bem alto dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele entra na última parte do cântico. Aqui eu acredito exatamente que Deus entregou a revelação para ele do que iria acontecer. Depois que Isaías entrega a mensagem a ele, 2 Reis capítulo 18, 2 Reis capítulo 19, na verdade, a Bíblia diz que naquela mesma madrugada, Deus envia o anjo e mata 180.000 homens assírios. A Bíblia diz que todos fugiram e Senaqueribe volta para a Síria. E aí Ezequias termina o cântico dizendo, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações Ele fez na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. E aí Deus toma a boca do profeta na hora e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Rabsaque entra dentro da cidade dizendo: esse Deus não vai livrar ninguém, o que o rei Ezequias disse é tudo mentira e nada vai acontecer. Aí Deus toma Isaías para dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. A mensagem de Deus para você, ela é simples, para você entender que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto problema, a recomendação de Deus para você é: levanta a carta do teu problema em oração, apresenta diante de Deus a sua petição. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai te escutar. Jesus disse: aquele que entra no quarto e fecha a porta, eu o vejo em secreto e o honro publicamente. Deus tem refúgio para você essa noite. Deus tem socorro para você essa noite. Deus, Ele entrega uma mensagem para você dizendo: independente do seu problema, independente da sua dificuldade, quem crê levanta essa mão para receber essa palavra profética. Eu sou Deus que te socorre, eu sou Deus do teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Independente de todo e qualquer problema, entenda essa palavra: Deus, Ele está no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, no meio das tuas finanças. Venha a ameaça que vier, Deus está no teu controle. Se coloque de pé, se coloque de pé. Grande foi a ameaça do inimigo, mas Deus os livrou naquela mesma madrugada. Eu vou usar a frase do meu pastor: nós estamos em uma madrugada. Eu não sei a que hora da madrugada nós estamos. Eu não sei se estamos no início ainda. Eu não sei se estamos no meio ou se já estamos chegando no final. Mas eu ouvi dizer que a hora mais escura da noite é um instante antes do amanhecer. Então entenda, independente da hora que estamos nessa madrugada que estamos vivendo no mundo, eu quero te dizer, amanhã vem, e o socorro vem bem cedinho, sem tardar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ele a ajudará a um romper da manhã. Vai ser pela manhã. Deus enviará socorro para crente aqui. É uma palavra profética. Eu não vim para brincar, eu não vim para fazer show. Eu vim entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou enviar providência. Eu deixo entrar na prova, mas eu socorro no meio dela, para provar que eu não tenho poder só de tirar da prova, mas que eu tenho poder para livrar dentro da prova. Eu não livro só da cova dos leões, eu livro na cova dos leões. Eu não livro só da fornalha, eu livro na fornalha. Entenda uma coisa: tá difícil, tá doendo, eu sei que tá doendo, mas entenda uma coisa: o choro dura uma madrugada inteira, mas pela manhã a alegria. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Deus falou fortemente comigo. Eu sei, é culto de missões. Eu sei, foi me dado o tema, eu sei disso. Mas Deus me mandou entregar uma mensagem, nem que seja para uma única pessoa. Eu sou o teu refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, Ele vai provar que é Deus ainda nessa terra. Aleluia. Vamos orar ao Senhor em gratidão. Independente do que acontece pro lado de fora, não desista. Eu vinha conversando com uns amigos meus, falando sobre um amigo meu que resolveu desistir da caminhada. Não faça isso.
Deus, ele tem refúgio. Rabsaque entra dentro da cidade com a proposta: se rendam. Mas Deus vem com uma contraproposta dizendo: não se renda, fique de pé. Não desista, fique de pé. Independente se a proposta é boa ou não, fique de pé. Amém? Vamos orar ao Senhor em gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Deus, eu te agradeço pelo teu refúgio, pela tua fortaleza. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem socorrido o teu povo. O Senhor tem enviado providência. Deus, eu te louvo, Jesus, porque o Senhor tem sido conosco. Ó Pai, eu entrego nas tuas mãos os teus filhos, Senhor. Se eles querem desistir, parar, Deus, eu oro, renova as suas forças. Pai, transforma, Pai amado, o seu coração, para que prossigam sempre em frente. A Deus, eu entrego a Deus esta casa, crendo a Deus no teu avivamento, independente de qualquer ataque do inimigo, nós cremos, Senhor, o Senhor enviará socorro. Nós cremos, Senhor, na tua providência. Eu entrego nas tuas mãos o teu povo. Eu te louvo pela tua palavra de ânimo, Pai, e te dou graça.